E aí, pessoal? Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode aprender cálculo em um mês. Eu retornei ao Brasil depois do meu mestrado em matemática no Canadá e comecei a olhar alguns livros que eu tinha na minha estante e um deles foi o livro de Cálculo 1 do Guidorizi. E eu comecei a lembrar de como foi essa disciplina. E essa disciplina, ela durou só um mês, porque a universidade tinha entrado em greve. E aí, quando eles retornaram, eles têm que ajustar o calendário e tudo mais. E isso aconteceu que só sobrou um mês para a gente aprender cálculo. E eu me perguntei como é que meu professor conseguiu dar uma disciplina de cálculo, um livro como esse aqui, em um mês. Claro que ele não tocou em todos os assuntos, né? Mas aí eu comecei a me perguntar, será que é possível aprender cálculo em um mês? E eu comecei a olhar os conteúdos e cheguei à conclusão de que sim, é possível. Mas para a gente alinhar as expectativas, não espere que se você estudar cálculo em um mês, você vai ser a pessoa que mais entende cálculo da sua turma ou vai entender mais do que alguém que estuda cálculo por 6 meses ou alguma coisa assim. Não. Você vai saber quais são as principais definições, você vai conseguir resolver os exercícios mais básicos, mas de maneira nenhuma você vai se tornar expert em cálculo, tá? Matemática exige tempo, matemática exige paciência. Mas, se você está no ensino médio, você é bom em matemática e quer começar a aprender cálculo, esse vídeo é para você. Ou se você já fez a disciplina de cálculo e quer revisar algumas coisas, acho que esse vídeo também vai ser muito útil. Então, o meu livro está completamente destruído. Foi provavelmente o livro que eu mais usei. Cálculo não foi uma disciplina fácil e foi a primeira disciplina da graduação, eu acho. E então, foi um livro que eu usei bastante. Ele está bem destruído. Então, essa parte está solta, o que é na verdade bom. Então eu vou só deixar o livro aqui do lado e vamos olhar aqui para o sumário. Que vergonha, preciso de um livro novo. Mas é o livro antigo que tem todas as minhas contas resolvidas. Então eu separei aqui o sumário com o que você deveria estudar em cada dia, do dia 1 até o dia 30. E eu vou mostrar para você que se você seguir essas sugestões, você vai também conseguir aprender cálculo em um mês, mas novamente, matemática exige muito mais tempo do que isso. Então, vamos fazer assim. Eu vou colocar aqui os conteúdos que eu sugiro que você estude e depois eu vou te dizer aonde no livro você pode encontrar esses conteúdos. Então, cálculo tem 3 tópicos. O primeiro é limites, o segundo é derivadas e o terceiro é integrais. E claro, eu suponho que você já entende um pouco de pré-cálculo, você sabe o que é uma função, você entende bem como funciona o conjunto dos números reais e tudo mais, então eu suponho que você já passou por isso e você está pronto para estudar o primeiro conteúdo, que é limites. Na verdade, cálculo estuda duas coisas, que é derivadas e integrais. Só que derivada e integral é definido usando a noção de limite. Então, você tem que saber limite para poder entender derivada e integral. Então, o primeiro conteúdo que você precisa estudar, limites, certo? E o que você vai estudar no dia 1? Então, eu vou colocar aqui dia 1. No dia 1, eu sugiro você entender limites. Como assim? Entender limite significa você saber o que um limite é. E como ele funciona e como, talvez até como calcular alguns limites mais simples. No segundo dia, eu sugiro você estudar a definição de limite. Estudar a definição é um pouco diferente de entender o que um limite é. A definição matemática de limite, usando épsilons e deltas, ela é bem complicada. Algumas pessoas consideram isso aqui, na verdade, a parte mais difícil do cálculo. Não é verdade, mas para quem está começando, é realmente uma barreira muito grande. Como você pode fazer isso usando o livro do Guidorizi? Bom, deixa eu trazer mais pertinho aqui. No primeiro dia, eu sugiro você estudar as seções 3.1 e 3.2. Isso vai te ajudar a entender limites. No segundo dia, estuda 3.3 e 3.4. Aqui você tem definição de limite e limites laterais. E aí você vai entender bem o que é um limite. E no terceiro dia, você termina o resto desse capítulo, que é basicamente estudar as propriedades e também estudar um teorema chamado Teorema do Confronto, que é um teorema que basicamente diz que se você conseguir aproximar duas funções a uma terceira função, por cima e por baixo, você consegue calcular o limite dela sem saber exatamente qual é a forma dela, ou sem usar uma
conta mais direta. Isso seria equivalente aos capítulos, às seções 3.5 até 3.9. Tudo bem se você não conseguir estudar todas elas profundamente, porque, afinal de contas, para um dia só é bastante conteúdo. Mas, novamente, aqui eu só quero te dar uma visão geral do que você deveria estudar em cada dia. Continuando, então, em limites, agora a gente chegou no 4º dia. E eu sugiro você estudar agora limites e o infinito. Então, você pode estudar limites, cujo limite tende ao infinito, ou você pode estudar limites quando a variável tende para o infinito. E no 5º dia, eu sugiro você estudar os teoremas clássicos. Teoremas clássicos. Então, quais são esses teoremas clássicos? Bem, primeiro você vai estudar os limites no infinito, que é o capítulo 4, e, na verdade, só as seções 4.1 e 4.2. As outras seções é uma coisinha um pouco mais de análise real, que é limite de sequência e tudo mais. Se você quiser estudar, fica à vontade, mas o recomendado é 4.1 e 4.2. E no 5º dia você estuda os teoremas clássicos, que é esse capítulo número 5 aqui, que é o teorema do anulamento, do valor intermediário, e o teorema de Weierstrass. Então, se você fizer isso em 5 dias, você já vai ter entendido mais ou menos o que é um limite. Então, vamos supor que você começou aqui na segunda-feira. Na sexta-feira, você já entendeu o que é um limite, você está bem familiarizado e você já consegue resolver alguns exercícios. Sugiro você tirar o fim de semana de folga agora e continuar só na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, depois do fim de semana, você relaxou, você vai estudar o próximo conteúdo de cálculo, que é derivadas. Esse, na verdade, é o primeiro conteúdo de cálculo. E aí você vai ver a primeira coisa, que é a definição de uma derivada. E essa definição, como eu disse anteriormente, ela usa limites. Então, no primeiro dia, recomendo você focar na definição de derivada, tá bom? No segundo dia, você vai aprender as derivadas clássicas. Como assim derivadas clássicas? Tem algumas derivadas que a gente conhece, a gente sabe muito bem qual é a forma delas. Você tem até algumas fórmulas para derivar. Por exemplo, a derivada de polinômio, a derivada das funções trigonométricas e tudo mais. Então, depois que você entendeu a definição de derivada, sugiro você estudar as derivadas clássicas. E aí, qualquer outra derivada que você for fazer, muito provavelmente vai ser só uma composição de várias derivadas clássicas. E aí, seguindo as regrinhas, você consegue derivar facilmente. No terceiro dia, eu sugiro você estudar as propriedades da derivada, que é a derivada da soma, a derivada do produto, do quociente, tudo mais. Eu sugiro também você estudar uma propriedade da derivada que se chama regra da cadeia, que é a derivada de duas funções compostas. E eu sugiro você estudar um terceiro conteúdo, que é ordem, derivadas de ordem mais alta. Então, a derivada da derivada, ou a derivada da derivada da derivada, e assim por diante. Esse terceiro dia tem bastante conteúdo. Eu pensei bem se fazia sentido colocar tudo isso no terceiro dia. Provavelmente é conteúdo demais para um dia só, especialmente se você está tentando fazer uma grande quantidade de exercícios. Mas eu acho que dá para entender o que cada uma dessas coisas são, mas provavelmente você não vai conseguir resolver muitos exercícios. Então, se você está tirando o fim de semana de folga, a gente está aqui na quarta-feira, deixa para resolver o exercício dessa sessão no próximo fim de semana, ou se você tiver um dia de folga ou alguma coisa assim. Bom, chegamos na quinta-feira e agora você vai estudar uma coisinha chamada L'Hopital. Eu acho que tem um S aqui, não lembro muito bem. Ou não tem um S, enfim. No quarto dia, que é na quinta-feira, você estuda uma regrinha chamada L'Hopital, que é basicamente... se você tem que resolver um problema desse tamanho, você usa uma ferramenta desse tamanho. E a regra de L'Hopital, ela permite você calcular algumas derivadas, na verdade, calcular alguns limites usando derivadas de uma maneira extremamente absurda. Eu acho, sinceramente, uma das coisas na matemática que parece roubada. E no quinto dia, na sexta-feira, eu recomendo você estudar pontos críticos. Pontos críticos, basicamente, é o seguinte. A derivada, ela te ajuda a encontrar máximos e mínimos de algumas funções. E é isso que você estuda aqui, você aprende, então, a encontrar máximos e mínimos e tudo mais. Usando isso aqui que você demonstra, por exemplo, que
o ponto de máximo ou ponto de mínimo de uma parábola é dada por aquela formulazinha menos b sobre 2a, alguma coisa assim. Enfim, então aqui de segunda a sexta você vai estudar a definição, derivadas clássicas, as propriedades, a regra de L'Hopital e pontos críticos. Então deixa eu te mostrar aqui no Guidorize, onde mais ou menos você faria isso. Então, no primeiro dia, você estudaria as seções 7.1 e 7.2. Você vai estudar a definição de derivada. No segundo dia, 7.3 até 7.5, que são as derivadas clássicas. Você pode ver aqui, ó, x elevado a n, raiz n-ésima de x, elevado a x, log de x e as funções trigonométricas. No terceiro dia, você estuda as propriedades da derivada, que é da 7.6 até a 7.10. 7.6 a 7.10, que aí você tem, por exemplo, as regras de derivação, a relação entre derivabilidade e continuidade e também a regra da cadeia. E aí, no quarto dia, você estuda a regra de L'Hopital, que vai aqui do 9.1 até o 9.4. O capítulo 8 você pode pular. É importante, não me entenda mal, mas se essa é a sua primeira vez vendo cálculo, saber essa parte básica já é o suficiente. Então, você estuda aqui o teorema do valor médio, as concavidades, pontos de inflexão e a regra de L'Hopital. E aí, no quinto dia, você estuda a parte de pontos críticos, que é esse capítulo 9.6, máximos e mínimos. E então, você estuda 9.5 até o 9.8, que aí é aqui que você aprende a, por exemplo, reconstruir o gráfico de uma função usando apenas derivadas. Muito bem, então a gente chegou no final da segunda semana do mês. Você vai tirar o fim de semana de folga ou resolver os exercícios desse terceiro dia. E a gente vai entrar no último tópico de cálculo, que é integral. Agora, integral a gente vai dividir assim. No primeiro dia, você estuda uma coisinha chamada primitivas, que é basicamente entender a integral como a operação inversa da derivação. E aqui que você vai ser introduzindo aos símbolos e tudo mais, então eu sugiro um dia é o suficiente para você entender. No segundo dia, você vai estudar uma coisinha chamada integral de Riemann, que é, acho que é assim que o nome dele escreve, que é a integral, a definição formal de integral usando limites e tudo mais. E também estuda as propriedades. As propriedades de integral não são muito difíceis, porque elas são bem intuitivas. A integral da soma é a soma das integrais e tudo mais. No terceiro dia, então, quarta-feira, eu sugiro você estudar mudança de variável. Então, para você resolver integrais, é um pouco mais complicado do que você resolver derivadas. Porque a integral, na verdade, a derivada, você segue um algoritmo. Você olha, você aplica as propriedades que você conhece, e mesmo sem saber muito bem para onde você está indo, você chega no resultado final. Porque é uma coisa mais algorítmica. A integral ela é mais intuitiva. Você tem que olhar para a integral e você tem que saber exatamente o que você tem que fazer. Você tem que saber qual é a técnica certa que você tem que aplicar. Então, resolver integrais é um pouco mais sutil do que resolver derivadas. Por isso, para cada técnica de derivação, eu sugiro que você dedique um dia. Então, você já entendeu primitivas, você já entendeu a definição de integral, e essa é a primeira técnica de primitivação. É a mudança de variável, ou melhor, técnica de integração, que é mudar a variável de uma integral e torná-la possivelmente mais simples. Na quinta-feira, eu sugiro que você estude uma outra técnica de integração chamada integral por partes. Basicamente, é você olhar para a regra do produto da derivada e conseguir perceber na integral que ela surgiu de um produto, da derivação de um produto. E talvez essa seja a técnica mais complicada de integração. Eu acho que eu fiz errado aqui. Vamos fazer assim. Vamos colocar esse aqui no quinto dia, esse aqui no quarto dia e no terceiro dia. Desculpa, ficou bagunçado. Eu quero que você estude as integrais clássicas. Integrais clássicas. Assim como você estudou em derivadas, tinha as derivadas clássicas, a gente também tem as integrais clássicas. Por exemplo, a integral de um polinômio, integral de funções trigonométricas, integral da função exponencial, integral da função logarítmica e tudo mais. Depois que você sabe as integrais clássicas, aí sim, na quinta e na sexta, você se dedica
as técnicas de integração, por exemplo, mudança de variável e integral por partes. Existem muitas outras técnicas, como, por exemplo, a integração de frações parciais e coisas assim, algumas integrais que têm um formato específico, mas para a gente não cobrir conteúdo demais, aqui a gente já fez 5 dias, né? Aqui você tem já o conteúdo básico que você precisa saber. Então, seguindo esses três roteiros aqui para limites, para derivadas e para integrais, você consegue estudar em 15 dias, ou 3 semanas, se você tirar o fim de semana de folga, e sobra para você uma semana. Nessa uma semana, eu sugiro você retornar aos conteúdos que você já estudou e tentar resolver os exercícios que você não conseguiu. Ou, se você for um pouco mais ousado e não quiser tirar o fim de semana de folga, então você estuda do dia 1 ao dia 15 sem parar, e aí vai dar 15 dias. E os outros 15 dias do mês que restarem, você volta e resolve os exercícios que você não conseguiu resolver. Ou se você conseguiu resolver uma boa quantidade de exercícios, então no tempo que sobrar, eu recomendo você estudar conteúdos mais a fundo, especialmente de integrais, porque existem muitas técnicas de integração. Então, você aprender o máximo de técnicas vai te ajudar a olhar para a integral e saber exatamente o que fazer. Então, se você estudou 3 semanas tirando os fins de semana de folga, você vai ter uma semana de folga. Se você estudou por 15 dias, você vai ter 15 dias sobrando. Então, nesse tempo que você tiver sobrando, você pode resolver exercícios que você não conseguiu, ou você pode estudar conteúdos mais a fundo. E só para concluir, quais os capítulos do Guidorize de integrais eu sugiro você olhar? Deixa eu trazer aqui o papelzinho de volta. No primeiro dia, eu sugiro você olhar o capítulo 10, sobre primitivas. No segundo dia, integral de Riemann e propriedades, que é o capítulo 11 aqui, então você estuda da seção 11.1 até a 11.4. No terceiro dia, 11.1 até a 11.5, na verdade, para incluir o teorema fundamental do cálculo. E no terceiro dia, você estuda as primitivas imediatas, que são as integrais clássicas, só a seção 12.1. No terceiro dia, você estuda a 12.2 e a 12.3, que inclui integração por partes. E no quarto dia, você estuda mudança de variável, que é a integral por substituição. E aí, como você vai ver, vai sobrar muita coisa ainda para você dar uma olhada. Então, no tempo que você tiver de sobra, você ainda pode cobrir todos esses capítulos ou fazer exercícios que você não conseguiu. Então é isso. Se você quer estudar cálculo pelo livro do Guidorize em um mês, é possível. Não é muito produtivo, mas com certeza você vai sair sabendo alguma coisa a mais do que você sabia antes de começar. É isso.